no, no YouTube. E aí vocês vão poder pegar a aula gravada. Quem tá faltando também, quem não tá entrando, vai poder ter o acesso lá, certo? Quando posta no YouTube, aparece tudo que a gente fez na aula, tipo, até os alunos? Até os comentários aparecem. Tipo, esse seu agora vai aparecer, porque eu já coloquei para Ah, gravar. Tá bom? uhum. Ô Pineço, você ergueu a mão. Qual que é a dúvida, meu irmão? Fala aí. Cheguei depois de você explicar o negócio do teste. Final da aula eu explico de novo. Aguenta aí. Tá bom? Vamos lá falar do conteúdo agora. Aí no final da aula, para quem entrou depois, eu explico de novo sobre como vai ser o teste online que vai rolar hoje para vocês. Tá? Então, esse capítulo 7, ele fala da África e os usos de recursos naturais que existem no continente africano. Como a gente falou no conteúdo passado, os rios não são bem distribuídos no continente africano, né? São concentrados em algumas áreas. Áreas ali tropicais, tá? As áreas mais áridas não têm rios cortando, aí são afloramentos do lençol freático. Outros recursos naturais que são bem explorados no continente africano são os recursos minerais, tem vários minérios lá, principalmente fosfato, urânio. Esses são os minérios mais explorados do continente africano, certo? Além, é claro, da vegetação. A vegetação também é bem explorada nesse território, a gente vai falar um pouquinho. O uso do solo, o uso inadequado do solo, quais são as consequências para o continente africano. A gente sabe que esse continente a população é extremamente pobre, porém o solo é extremamente rico em recursos naturais, tá? Bom, então eu já começo falando aí para vocês, ó, do norte da África, tá? Que é essa parte ali laranjinha desse mapa. Todo mundo tá acompanhando aí, né? Beleza. Então olha só, no norte da África nós temos ali alguns minérios que são bem explorados nessa região, tá? Então você tem urânio. Urânio serve para produção de energia, tá? Energia nuclear. Também serve, como o Pedro Orro gosta de lembrar sempre, serve também para a fabricação de armas nucleares, né? Quem aqui, não sei se vocês já assistiram aquela série Chernobyl, ou já ouviram falar dessa usina. Ela era uma usina que enriquecia o urânio para a geração de energia, e aí ela rompeu lá um reator, e aí veio o material à superfície e contaminou toda a área, a cidade foi abandonada, certo? Então o urânio ele serve para a produção de energia. Deixa eu aceitar um cara aqui. Beleza. Além do urânio, tem o fosfato e também tem o petróleo. Então esses são os três principais minerais, mas não quer dizer que não tem outros, tá? Tem muita extração de diamante, por exemplo, no continente africano. Muita extração de ouro no continente africano. Tem nióbio, tem bauxita, tá? Que são extraídos. Então tem vários outros minerais também que são extraídos aí. Esses são os principais, porque tem uma quantidade muito grande. São as maiores reservas, por exemplo. Estão entre as maiores reservas desses minérios do mundo, tá? Então eu coloquei lá para vocês, ó, Níger, tem jazida de urânio, Marrocos, Tunísia e Egito, fosfato, Argélia e Líbia, aí já entra o petróleo. Aí tem aquelas outras regiões ali, ó, Golfo do Guiné, Delta do Níger, Gabão e Nigéria, petróleo também. Ó, essa aulinha depois eu vou postar também em PDF para vocês lá no conteúdo do Sysflame, o conteúdo normal, vocês vão poder baixar até ela para estudar também, tá? Ali embaixo eu coloquei uma seta indicando para vocês uma organização que é o OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Então, todas essas regiões que eu citei para vocês aí do continente africano, que extraem o petróleo, todas elas estão dentro da OPEP, tá? Que é essa organização dos países exportadores de petróleo. O que quer dizer países exportadores de petróleo? Países que vendem petróleo para o mundo todo. O principal país exportador de petróleo, até porque ele tem a maior bacia produtora, é a Venezuela. A Venezuela é a principal bacia petrolífera do planeta, é a que tem a maior reserva. Depois tem a Arábia Saudita, tem países do Oriente Médio, além da Arábia Saudita, Iraque, tá, que fazem parte também da OPEP. O Brasil, que também entrou na OPEP, porque é um grande exportador, descobriu pré-sal, então tá
tem exportado mais esse recurso. Beleza? Então, esses são os principais recursos que nós temos aí no continente africano. Seguindo aqui, esse outro mapinha, ele mostra como estão distribuídas essas áreas de exploração. E ali, ó, bem aqui no cantinho, onde está seguindo o cursor aí, nós temos os principais recursos minerais. Então você tem ouro, tem prata, tem ferro, cobre, cobalto, níquel, estanho, chumbo, zinco, tá? Manganês, bauxita, cromo, platina, diamante. E é muito parecido, por exemplo, com a exploração mineral aqui do Brasil. Assim, mas Brits, por que é parecido? Lembra que eu falei para vocês que aqui no continente americano nós também temos uma formação rochosa que é muito antiga, composta por crátons ou escudos cristalinos, que datam lá do período de formação do planeta. Essas regiões que têm esses tipos de rochas, elas são rochas mais desgastadas. Tá? E justamente nessas áreas de rochas mais desgastadas é que nós encontramos esses recursos minerais. São rochas que datam do período de formação do planeta. Beleza? Por isso que são áreas que a gente encontra aí, a gente explora mais esses recursos. Por isso que o relevo aqui, ó, o relevo africano, né, a formação ali desse relevo é muito parecida com a nossa. Lembra que eu até comentei com vocês até fizeram exercícios da apostila, do livro de vocês, que falavam sobre a deriva continental, que é aquele sistema de puzzle onde o continente africano se encaixava com o continente americano, né? Foi perceptível isso porque eles encontraram fósseis de animais nos dois continentes e depois de quilômetros separados por milhares de anos, tá? E os mesmos recursos minerais que nós encontramos aqui no nosso terreno, nós encontramos também no terreno africano. É claro que alguns recursos eles são mais abundantes que aqui, e aqui nós temos outros recursos que são mais abundantes que lá, como é o caso, por exemplo, ali do cobre. Nós temos mais cobre que eles lá. Tá? Nós temos mais bauxita que eles lá. Eles têm mais ouro e diamante que nós aqui. Tá? Mas produzimos da mesma forma. Porque a nossa formação geológica é muito antiga, assim como a deles. É isso que eu quero que vocês saibam. Beleza? E ali tem uns círculos, ó. Aí lá em cima está falando principais áreas de exportação. Aí você tem o círculo azul, produção de petróleo e gás, ou seja, bacias sedimentares, como nós já falamos. Você só encontra combustíveis fósseis em bacias sedimentares. Então, ao norte, nós temos duas grandes bacias, ó, na Argélia e na Líbia. Tá? Aí nós temos ali na região do Sudão, que está bem quase na divisão, que é o Sudão e Sudão do Sul, também uma grande reserva extrativa de petróleo e gás. Tá? Produção mineral. Olha lá, na costa oeste, né? Costa lá do Gabão, Guiné, nós temos ali exploração mineral, no Marrocos. Aí pega a parte centro-sul ali também, ó, todinha ela, do círculo vermelhinho, tá? Exploração florestal, aí já é área de floresta. Isso aí eu vou falar mais pro final para vocês dessa exploração florestal. Por quê? Porque essa exploração florestal tem permitido ou tem contribuído para o aumento de um processo nós chamamos de desertificação, que é a expansão do deserto numa área de floresta tropical. Percebam que aquela parte ali, ó, do mapinha, a parte central dele, onde está mais verde, ali é uma área de floresta. É a floresta tropical que eu falei para vocês. Como que é o nome dessa floresta tropical do continente africano? Floresta tropical do Congo? Muito bem. Isso aí, Bernardão. Floresta tropical do Congo, tá? Ela tem umas características muito parecidas com a nossa floresta tropical, que é a floresta amazônica. Beleza? Além dessa região da floresta tropical do Congo, também ter passado nos últimos anos, eu vou colocar lá para vocês um dado, que de 1990 até o ano de 2000, aumentou 90% da exploração de madeira nessa área. Madagascar também, que é uma ilha que pertence ao continente africano, ela também tem sido explorada, ou tem tido explorada ali a sua parte vegetal, tá? Então a floresta tem sido bastante explorada. Madagascar que está mais abaixo ali, ó, acompanha lá,
ficou famosa com aquele filme, né? O filme de Madagascar. Todo mundo assistiu, né? Muito bem. Continuando ali. Tá? Então, os principais recursos florestais da África. Então, nós temos, segundo a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, e FAO, que faz parte da ONU, tá? A FAO é uma fundação ligada à agricultura, da organização ali ligada à agricultura, à produção agrícola, então, do planeta. Ela trouxe para a gente que a floresta do Congo, hoje, é a área mais desflorestada do mundo, tá? Devido ali aos séculos de exploração que ela tem passado. Então, essa exploração da região aí da Floresta do Congo, ela não começou agora, certo? Ela começa desde o processo de ocupação europeia na região. E o processo de ocupação europeia na região vem lá do século XIX, depois da Conferência de Berlim. Nós ainda vamos falar da parte política de exploração do território, exploração do povo. Vocês vão ver que lá no século XIX teve uma conferência, a Conferência de Berlim, que os países europeus eles decidiram como regionalizar ali a colonização da África. Então, eles decidiram a partilha da África. Esse é o nome correto, tá? Partilha da África, com a Conferência de Berlim. E a partir dando início a essa partilha da África, que mais precisamente vai ocorrer em 1884 e 1885, eles já começaram a exploração do solo africano. E quem ficou com a área de floresta ia desmatando e introduzindo ali atividades agrícolas, como plantio de algodão e culturas também, isso que eu quero que vocês entendam, culturas tropicais, como cacau, café, tá? Produzindo cana-de-açúcar, produzindo nessa área para vender lá na Europa. Então tem um dado interessante ali, que entre 1990 e 2000, ou seja, um período de 10 anos, nós tivemos ali aproximadamente 91 mil, tá? Quilômetros quadrados, faltou completar ali, vou completar depois para vocês, de área desflorestada. Você fala assim, poxa, isso é muita coisa para uma área de floresta tropical. A gente analisa aqui muito a nossa área também, que tem passado por desflorestamento, tá? Mas a floresta do Congo também. Então, essas áreas tropicais do planeta todo, elas têm sofrido nos últimos anos, certo? E quais são as atividades dessas áreas aí que vão desflorestando essa região? A extração da madeira, essa é a primeira, né? Extrai madeira para fazer o que hoje em dia? Fabricação de móveis, principalmente. Tá? Extração de minérios, como a gente falou, é uma área rica em minerais, então o continente africano ele sofre com essas extrações aí de minérios. Tá? Expansão agrícola, então você extrai daquela região para você expandir ali a agricultura, expandir o campo, a produção, expandir a criação também de animais, assim como ocorre aqui na nossa região. Por que a floresta amazônica ela tem sido tão desmatada nos últimos anos? Para a expansão da agricultura ou da agropecuária. A mesma coisa vale para a floresta do Congo. Tá? E o crescimento demográfico. Isso aí também é um dos fatores. Crescimento das áreas urbanas. Nós vamos falar lá no final quais são os impactos socioambientais e eu vou falar para vocês do êxodo rural, porque ele também tem contribuído para isso. Outro processo que contribui para o desmatamento da floresta do Congo é a expansão da atividade agrícola itinerante. O que é a expansão da atividade agrícola itinerante? O que é a agricultura itinerante? É o cara que vai lá, pega uma área, desmata e planta. Passado-se um tempo, como é uma área de floresta tropical, a gente sabe, se não tem ali o humus ou a matéria orgânica, esse solo ele fica desprotegido, ele fica sem nutrientes, ele fica desnutrido. Aí, esse cara, como ele não tem dinheiro para tratar esse solo, ele migra para uma outra área de floresta tropical e faz todo o processo de novo. Desmata de novo, planta de novo e assim vai. E aquela área que ele estava, ele abandona e ela está desprotegida, ela está desnutrida. Ou seja, um solo empobrecido. E assim ele vai expandindo essa região de solo empobrecido. Só que aí que está o problema. Porque esse solo empobrecido, sem nutrientes, logo nessa área vai ter a expansão das estepes e do deserto. E aí forma um processo de desertificação que ele ocorre numa região, que a hora que vocês forem fazer esses exercícios vai aparecer lá, região do Sahel. Tá? É justamente essa área.
a área onde expande ali o deserto, tá? Para a floresta tropical do Congo, certo? Então, a agricultura itinerante, que é marcada pela pobreza, onde o cara não tem condição de plantar, ele produz ali para subsistência, marca a expansão do deserto, porque ele vai desmatando áreas que são de florestas, áreas ali que têm nutrientes. Mais uma vez, desmatada não produz mais o humus. Tranquilo? Ó, da bacia do Congo são extraídas também recursos vegetais e animais que formam aí o ecossistema ou a biodiversidade da floresta do Congo. Quem é que extrai isso? Nós temos extratores de vegetação para a fabricação de móveis, nós temos caçadores também, né? Pessoas que fazem caças ali dos animais dessas áreas. Lembra que eu falei para vocês, apesar da biodiversidade parecer muito com a do nosso país, eles têm uma fauna e uma flora diferente da nossa, tá? Quando a gente analisa a floresta tropical e quando a gente analisa também a savana. Os animais que eles possuem lá são diferentes dos animais que nós possuímos aqui, tanto na floresta tropical como na savana. Floresta tropical do Congo, por exemplo, é marcada por ter ali os gorilas, né, macacos de várias espécies, tá? Diferente da nossa, a gente já não tem, né? A gente já tem outros tipos de espécies compondo a nossa floresta amazônica, tá? As savanas, eles têm grandes predadores, como os leões, que são caçados, tem caça predatória lá. Agora que tem diminuído bastante essa caça predatória, porque tem uma fiscalização, tem reservas que são mantidas com capital estrangeiro, então eles vão conseguindo guardar ou vão conseguindo ali preservar mais ali as suas áreas, tá? De reservas naturais. Deixa eu só ver aqui que chegou uma mensagem aqui. Tá. Beleza. Deixa eu só tirar aqui, senão vai aparecer na... Vamos lá. Continuando aí. Pessoal, qualquer momento, se tiver alguma dúvida, levanta a mãozinha que eu paro, tá? Abro para vocês perguntarem. Pode participar da aula. Impactos socioambientais. Esses impactos socioambientais, o termo socioambiental, para quem não sabe, põe aí. Ele tem a ver com a expansão humana, tá? Interferência humana, ou seja, aquela interferência que vocês já aprenderam no passado comigo, que recebe o nome de interferência antrópica, tá? Ou ação antrópica. Então é a ação do homem. É o homem interferindo ali no meio natural. Como que o homem interfere no meio natural? Quando ele desmata a floresta para poder comercializar ali a vegetação, quando ele introduz pasto para poder tirar dali recursos, né, financeiros, quando ele expande as cidades, tá? Isso é uma interferência do homem. Aí nós chamamos de transformação do espaço geográfico. Tranquilo? Então, para quem não lembra, essa é a ação antrópica, tá? Então eu coloquei ali, ó, os principais impactos socioambientais. Nós temos a expansão do desflorestamento, então o desmatamento das florestas tropicais, como a gente comentou, e a expansão da desertificação. Então a agricultura itinerante, o cara vai lá, né, geralmente não é um cara só, é uma tribo, né? Ali o continente africano é formado por várias tribos. E quando a gente for falar de Conferência de Berlim, vocês vão entender por que tantas tribos. Então ele vai lá com a tribo dele e desmata toda aquela região e produz ali. Passado-se um tempo, como não tem nutriente aquele solo, o deserto ele acaba expandindo e por isso forma o processo de desertificação. Nós temos o deserto do Saara nos últimos anos crescendo ali aproximadamente 10% da sua área. Ou seja, o deserto tem avançado na floresta tropical, tá? Porque as populações estão desmatando as margens da floresta tropical, que é a floresta do Congo, e isso permite ali o avanço do deserto. Então, ao longo do século XX, nós temos no Golfo do Guiné aproximadamente 90% das florestas originais derrubadas, e nessas áreas foram introduzidas ali culturas tropicais: cacau, café, amendoim, tá? Culturas que não existiam, elas foram sendo introduzidas ali, ou eram de outras áreas, foram sendo colocadas, introduzidas nas áreas próximas à floresta do Congo.
Além dessas aí, também tem a cana-de-açúcar, que foi introduzida lá no passado pelo europeu, mas essa cana fica mais restrita à parte litorânea, tá? O algodão também ele foi introduzido, mas fica mais restrita à área litorânea, porque o algodão ele serve de matéria-prima para indústrias fora do continente africano. Boa parte do que é extraído, isso que eu quero que vocês entendam também, 90% do que é extraído do continente africano, de recursos naturais, eles são enviados para fora do continente, ou seja, é para exportação. Então, o continente africano é um grande exportador de minérios. Ele é um grande exportador de matéria-prima. Então, não fica ali para a transformação. Até porque a África do Sul, ela tem nos últimos 10, 15 anos passado pelo seu processo de industrialização. É uma industrialização tardia também. Então, agora que ela está produzindo produtos ali de bens não duráveis ou semiduráveis, tá? Então, é agora. Então, agora que ela está pegando mais matéria-prima. Antes também não pegava. Então, era só para exportação do continente africano. Avanço dos desertos. Então, a ação humana, ela permite, com as atividades agrícolas, permite ali o avanço dos desertos. Deixa eu só ver aqui, acho que uma palavrinha aqui ficou meio distorcida, vamos ver esse aqui para vocês. Ali, ó, pecuária e extração da madeira, tá? Então, justamente essas atividades que permite um solo mais com horizonte O mais próximo da superfície. Quando você tem ali criação de animais, isso acaba desgastando a vegetação. Então, o horizonte arenoso, que a gente já falou de horizonte de solos esse ano, ele acaba chegando na superfície mais rápido, tá? E, além disso, nós temos nessa área uma escassez hídrica. O que é escassez hídrica, Brits? São áreas que você não tem rios ali cortando. Você pode até ter rios, mas são aqueles rios intermitentes, que secam num período do ano. Tá? E aí eles não aparecem mais. Diferente dos rios perenes, que correm o ano todo. Beleza? Esse processo ali vai receber um nome, que é a desertificação. Quem tiver com dúvida o que é a desertificação, é a expansão do deserto. Nós temos um medo muito grande de que a desertificação ocorra numa região do Brasil que é lá no sul, porque no sul o horizonte óleo é mais fino, então a camada de areia pode chegar à superfície mais rápida, tá? Então é uma grande preocupação que nós temos. Mas aqui no sul não é desertificação o termo que a gente usa, é arenização, que é o primeiro processo. Então primeiro você areniza e depois desertifica, que é quando a vegetação ela fica bem escassa, você quase não encontra ela, a não ser naquela região que eu falei para vocês na aula passada, que é a região de oásis. Lembrem lá, tá? Afloramento da água na superfície, ali próximo surge vegetação. No deserto do Saara existem vários oásis. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui. Deve ter sobre a expansão urbana. Alguns problemas do uso inadequado do solo. O que você vai gerar ali? Erosão, quando você perde uma camada de nutrientes, né, do solo e aí forma uma fissura nesse solo, ou seja, um buraco. Tá? O processo de arenização, que é quando a camada de areia chega à superfície e aí você perdeu ali os nutrientes desse solo, tá? E ao invés de você ter um solo rico, agora você tem um solo de areia que você não consegue produzir mais. E o último estágio que eu coloquei ali é salinização. Salinização vem de sal mesmo, ou seja, você tem minerais mais salinos na superfície, tá? Então o solo também fica mais impróprio para você produzir. E no último século, o deserto do Saara ele expandiu 10% da sua área, principalmente ali na região do Sahel. Sahel significa margens do deserto. Tá? Então nessa área aí nós temos uma expansão do deserto do Saara. E essa expansão ela vai ocorrendo em direção à floresta tropical. Por isso que é uma preocupação, principalmente da ONU, né, porque é uma área que ainda você consegue produzir. O deserto, o continente africano, ele tem uma parte que é muito improdutiva, que é a parte do deserto do Saara, que pega quase toda a região norte. Aí no sul você tem um outro deserto que é grande, que é o de Kalahari, e também ele é improdutivo. Então essa é a grande preocupação. É um continente que sofre muito com a fome, com a pobreza, com a miséria.
né? Então, você tornar ou gerar mais áreas improdutivas vai prejudicar ainda mais a vida dessas pessoas no continente. A urbanização. A urbanização também é uma outra preocupação socioambiental. Tá? Por quê? Porque é uma urbanização desordenada. Como as pessoas querem sair do campo, porque convivem com a pobreza, com a miséria, com a fome extrema, eles partem para onde? Para as cidades. Tá? E aí é que está o problema. Não dá tempo das cidades fazerem um planejamento urbano, porque elas também são extremamente pobres. E porque a maioria dos políticos do continente africano, eles não estão interessados em melhorar a vida das populações, estão interessados nas guerras civis, né, em manter ali a sua hegemonia, se manter no poder, né? E isso é o princípio dos políticos ali do continente africano. E isso acarreta numa série de problemas, tá? Entre eles a urbanização. Por quê? Você aumenta o processo ali de favelização e também falta infraestrutura, saneamento básico, água tratada, tá? Habitação adequada. Então você faz um monte de assentamentos urbanos, que são as favelas, gente morando em barracos, como ocorre em Níger, como ocorre em Mali, tá? Que são as grandes áreas ali de pessoas morando em barracos, onde não tem água canalizada e onde também não tem um sistema de esgoto. Qual que é o problema disso? É que você libera esgoto para a área da atmosfera, né? Para a área da crosta. Então ali você está contaminando o solo, você está contaminando a atmosfera, o ar, você contamina as pessoas e você prolifera mais rapidamente as doenças. Tá? A gente tem nos últimos anos ali, acho que uns 3 ou 4 anos atrás, não sei se vocês vão se lembrar, mas teve uma grande epidemia no continente africano, que foi o Ebola. Tá? E o Ebola está ligado a esses impactos socioambientais, principalmente a esse aumento acelerado da urbanização. É uma doença que teve que ser controlada, porque ela poderia ter virado uma pandemia. É extremamente séria, bem pior do que essa que a gente está passando agora, que é a pandemia do coronavírus. Tá? Então nós temos lá, apesar do continente africano concentrar mais pessoas em sua área rural, nos últimos anos isso vem mudado. Tá? Ou vem mudando aí para a gente. Por quê? As pessoas elas têm saído mais da área rural, porque não consegue produzir lá, não consegue alimento, não consegue emprego, né? Precisa dar um sustento para a família. Então eles pegam toda a família e migram para as áreas urbanas. Só que as áreas urbanas do continente africano também são extremamente pobres. Então você cria ali um inchaço, tá? Populacional nesses centros urbanos que não tem planejamento. Com isso você aumenta a demografia e você aumenta a carência ali do planejamento urbano. Então, falta infraestrutura, falta saneamento básico, falta segurança, falta habitação, falta escolas, falta saúde, tá? Falta emprego. E você começa também a contribuir ali para o aumento do processo de favelização, que é o surgimento das favelas. Isso permite ou contribui também para a imigração. Então eles vão para as áreas urbanas, chegam lá, eles não conseguem nada, dali eles partem para outros países, de outros continentes, como na Europa. E nós falamos, eles migram dentro do continente africano para todas as regiões. Só que o principal destino para a Europa são dos países da África do Norte. Então Marrocos, Egito, Líbia, Argélia, são aqueles países que estão no norte. Por quê? Porque eles estão mais próximos do mar Mediterrâneo. Lembra que eu falei no conteúdo passado para vocês, que a gente falou de África? O que separa o continente africano do continente europeu é o mar Mediterrâneo. Tá? Então, essas pessoas migram para os países do norte, que estão próximos ali ao mar Mediterrâneo, mais próximo de chegar ao continente europeu. Tá? Há uma outra tendência também, que nos próximos anos o continente africano seja o continente com a maior densidade demográfica e também com a maior população do planeta. Ele tende a superar a Ásia. E isso é uma preocupação, porque quando você fala de uma grande população que deve usar mais o seu espaço natural e que já está restrito, e que falta alimentos nessa área de extrema pobreza, então quer dizer o quê? Que a fome, a miséria vai aumentar no continente africano para os próximos anos. E tende a aumentar também o fluxo migratório para outras regiões do planeta, principalmente a Europa. É uma preocupação nossa a migração? Claro que é.
Por quê? Porque diariamente morre aí centenas de africanos tentando ultrapassar o mar Mediterrâneo, tá? Para chegar ali à Europa. E qual que é o objetivo desses caras? É uma melhoria na qualidade de vida. E a Europa também tem restringido a entrada deles. Tá? Então eles chegam, tentam passar ali com as embarcações, com os navios, só que eles são barrados. A gente ainda vai falar dessa parte mais política da população, né? Discutir mais essa área, e vocês vão ver que eles tentam diariamente chegar na Europa, só que a Europa barra a entrada deles. Por quê? A Europa também tem passado por alguns problemas, principalmente problemas econômicos, que são ligados à falta de emprego também. Então há uma preocupação da Europa em alimentar a sua população, e há ali uma vontade muito grande do africano de sobreviver, né, de conseguir ali a sua sobrevivência. E a sobrevivência do africano está ligada, sim, a ir a outro continente e buscar uma melhoria na qualidade de vida. Belezinha? Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui para a gente falar. Não, a gente fecha hoje o nosso conteúdo aí, esse capítulo 7 aqui, tá? Deixa eu só dar uma pausa.